lá, aparece para mim participar não, para deixar entrar. Pode deixar. Pode autorizar. Tá. Ele tava aparecendo pra mim, mas como eu saí e entrei, Passou para outra pessoa. pode autorizar todo mundo. Porque quando a pessoa entra com o e-mail da prefeitura, entra direto. Agora, quando a pessoa entra com o e-mail pessoal, ele pede. Gente, só para informar todo mundo que está sendo gravada a tela do meu computador, tá bom? Para ninguém falar que eu gravei sem contar. Bom, deixa eu começar a falar com ele. Mas não tá. Glauro, eu não posso mais controlar seu microfone. Desliga, por favor. Desliguem os microfones, né? Eu vou falar um pouquinho sobre as zonas térmicas com vocês. Não sei quem foi que falou ontem, não sei se foi, não lembro. Que falou assim que precisa de alguém explicando porque não consegue entender. As zonas térmicas, né, é a atividade que vocês tiveram um pouco de dificuldade. Zonas térmicas, o nome já diz térmicas, tem a ver com temperatura ou zonas climáticas, que são diferentes temperaturas ou diferentes climas na Terra, né? Se vocês imaginarem assim o globo terrestre, que ele é representado como um círculo, eu fiz um desenho aqui esquisito, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Não sei se dá para ver, né? A Terra, representando aqui a Terra, e ela tem umas linhas imaginárias aqui, cortada pela linha no meio, que nós chamamos de linha do Equador. Depois tem uma linha entre a linha do Equador, que é o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, e o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Então, o Sol, ele manda os raios solares para a Terra e ela chega na Terra de maneiras diferentes. Quando ela chega ali na linha do Equador, ela chega mais direto. E à medida que ela vai se distanciando da linha do Equador, os raios solares vão ficando mais distantes. Portanto, na linha do Equador, onde o Sol chega a incidência é mais próxima, é uma região muito quente. Nos polos, que é o Polo Norte e o Polo Sul, são regiões geladas. E nos trópicos, que é o Trópico de Câncer e Capricórnio, que são chamadas de regiões temperadas, né? No Polo Norte e no Polo Sul, por ser uma região muito fria, ela forma as calotas de gelo, aquelas calotas imensas de gelo. Nas regiões temperadas, já não existem as calotas de gelo, mas é uma região de neve, onde cai neve. E na região da linha do Equador, é uma região quente. Subentende-se que não existe o frio, que algumas regiões têm frio, mas isso aí é uma outra questão para se falar, por causa do relevo. Então, mas subentende que é a região mais quente do planeta. E por conta dessas diferentes temperaturas e desses diferentes climas, existe a adaptação dos seres vivos. Existem animais de regiões geladas, existem animais de regiões frias, e os animais se adaptam a regiões quentes, como a vegetação também. Por exemplo, um urso polar vivendo numa região do Nordeste aqui do Brasil, ele ia morrer de calor, porque ele tem a adaptação dele, o corpo dele é todo preparado para uma região gelada, então ele tem muito pelo. E ao contrário também, um animal, por exemplo, uma girafa vivendo lá no Polo Norte ou no Polo Sul, ela ia morrer de frio. Então, o planeta, ele tem diferentes climas, ele tem diferentes diferentes climas, diferentes temperaturas por conta da incidência dos raios do Sol. Então, aqui tem um outro desenho aqui também, escrotinho. Aqui, ó, que seria a região dos polos, os raios solares, eles chegam quase deitados, e é muito distante. Aqui na região da zona temperada,
raios já são mais inclinados. E na região da linha do Equador, os raios eles chegam diretamente, por isso uma região muito quente. Enfim, eu acho que seria isso. Vocês teriam outras dúvidas, perguntas que ficariam mais fácil para explicar para vocês. Cri, cri, cri. Falei no sexto, Núbia, que eu vou baixar uns efeitos sonoros. Aí quando eu te fizer pergunta. Por favor. Oi? Vocês têm assim, alguma pergunta que queira falar em relação a esse tema? Que aí fica mais fácil para explicar. Peraí, deixa eu analisar aqui. Não entendi. Deixa eu só ver aqui, aí eu A gente pode dar uma olhada também nas atividades e ir comentando. Pode ser? Eu olhando aqui as atividades, vocês olharem Pode ser. nas zonas glaciais, são os animais dessa zona, é o urso, baleia, foca, e a vegetação dessas regiões é o arbusto, os musgos, então é uma vegetação muito rala, muito fininha. Ela não tem condições de, por exemplo, ter florestas nessa região. E ao contrário, que da região temperada e na região tropical, na região quente, já tem grandes florestas por causa do sol, da umidade. A gente já tem, nessas regiões quentes, temos o elefante, girafas, animais grandes do continente africano, né? Porque os animais são do continente africano. Lá na zona glacial antártica, lá no sul, tem o pinguim, o pombo, baleia, o petrel, pelvianos, que são tudo pássaros, né? Exceto as baleias, né? Que conseguem sobreviver a essas regiões. Núbia, acho que a Maíra quer falar. Fala, Maíra. É comum um país ter dois climas, duas zonas térmicas? Sim, como eu falei para você, existem algumas especificidades. Por exemplo, no Nordeste brasileiro é uma região quente, né? Ela está bem na linha do Equador, é uma região quente. Mas tem lugares no Nordeste, acho que no Ceará, por exemplo, que é uma região, que é umas cidades frias. Mas por que lá é uma cidade fria? Porque a especificidade desse lugar é um relevo muito alto. E um relevo muito alto deixa esse lugar mais frio. Aqui em São Paulo, se a gente pensar aqui em São Paulo, Campos do Jordão está na mesma, praticamente na mesma linha do Trópico de Capricórnio, né? E nós temos aqui o Trópico de Capricórnio, uma região temperada. Campos do Jordão é muito fria. Por quê? Porque é por causa do relevo, porque é uma região mais alta. Então, dependendo do relevo, dependendo se está mais próximo ou mais longe do mar, que é maritimidade, continentalidade. Então, tem algumas características que vai mudar alguns pontos nesse local. Mas, no geral, é essa divisão. Entendi. Posso falar uma coisa, Núbia? Pode. Gente, as zonas térmicas, elas vão estar divididas pensando nisso, né? Em como o sol vai bater em cada uma dessas faixas da Terra. E isso vai ter uma grande influência no clima. Mas você vai ter várias outras coisas que vão influenciar. Por isso, quando a gente vê o mapa de um clima do Brasil ou de algum outro país, você vai ter várias divisões, não só as zonas térmicas. Você consegue ver a influência das zonas térmicas nessa divisão de climas, mas você vai ter o relevo, você vai ter várias outras coisas que vão influenciar no clima. O mapa da África é um mapa interessante, né, para pensar na influência da zona térmica. Vou ver se eu acho um aqui, aí eu divido minha tela com vocês para comentar, já volto. Ninguém falou nada, eu vou voltar. Eu vou voltar e vou dividir minha tela para mostrar, tá bom? Gente, o Glaucio quer falar alguma coisa. Fala, Glaucio. Não, eu só quero lembrar que o ano passado, quem estudou sexto ano comigo,
tiveram esse assunto e está lá no caderno, separadinho. Lembra que tinha um desenho muito parecido, que o pessoal até falava, parece uma bola de tênis, parece uma bola de basquete. Na verdade, eram as divisões das zonas térmicas do planeta. E não esquecer também que nós temos os macroclimas, que são, por exemplo, o Brasil, ele está quase todo ele, a maior parte dele, dentro da parte tropical do planeta. Mas, mesmo aqui, que deveria ser considerado tropical, ou no Nordeste, como no Ceará, por exemplo, que é bem tropical, você tem áreas de altitude que tem microclimas, ou seja, pequenas regiões onde o clima é diferente daquela característica total ou geral da região, porque ele tem uma altitude diferente. Então, você pega, no Ceará, tem cidades que estão, no inverno, a temperaturas de 2 graus, 3 graus, né? Enquanto que a temperatura geral da região mais comum seria perto de 30, 35 graus. Então, é macroclima e microclima. O macroclima, aquele clima que impera ali naquela área. E o microclima, as áreas que têm especificidades, altitude, proximidade com o mar e outras coisas, tá bom? Gente, só para falar do exemplo aqui, ó, a África, ó, você vai ter várias outras coisas que estão influenciando no clima, né? Proximidade com o mar, altitudes, tem uma barreira de montanha que vai barrar o vento, etc. Mas você tem o clima é esse aqui, ó. Aqui no centro está passando o Equador, que vai dividir também como é que é o nome? Vai estar no meio da zona intertropical, vai dividir as zonas climáticas, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E aí você vê que esse clima é meio espelhado, né? Você tem no meio essa faixa aqui, ó, cortada pelo Equador, aí para cima delas tem o mesmo clima que você tem para baixo. Você tem aqui, ó, o roxinho, aí o amarelinho, depois o laranjinha, que você vai estar tendo as camadas de clima subindo e descendo do Equador, pensando na lógica das zonas climáticas, tá? Mas você tem várias outras coisas acontecendo aí, porque não é a única coisa que influencia no clima essa posição. Põe lá de novo o mapa, por favor, Thaís. Ai, fechei, mas vou abrir de novo. Ó. Só para dar um exemplo para a Maíra, lá embaixo, olha, em cima tem a parte vermelha, que é o deserto do Saara, né? Que embaixo, que é o trópico de Capricórnio. Câncer, né? Que embaixo onde está o vermelhinho. Aqui embaixo, trópico de Capricórnio. Subentende-se que aí seria uma zona intertropical, seria um clima frio. Mas tem essa região aí vermelhinho, que é um deserto, é o deserto do Kalahari. Então, é uma região muito quente aí, por conta desse deserto. E o que influencia ser uma região desértica aí, e quente são as correntes marinhas, são essas flechinhas que estão aqui dentro do oceano, que isso aí pode ser uma matéria para mais para frente. Mas as correntes marinhas, que são diferentes temperaturas dentro do oceano, vai influenciar também o clima no continente. Então, tem uma flechinha azul e tem uma flechinha vermelha. Então, essa flechinha azul é uma corrente marítima fria, seca e que acaba influenciando um clima desértico no continente. Mesmo que, se a gente olhar ali, poderia pensar que deveria ser um clima frio, mas por conta disso, é o que a professora Thaís falou. E o Glauro, né? Os microclimas. Entendeu, Maíra? Entendeu, gente?
Gente, vou aproveitar que estou aqui dividindo a tela. Vamos dar uma olhadinha na atividade da semana retrasada. Mostrava aqui o mapa das zonas climáticas, né? E que vocês mandaram bem, né? No geral, na leitura de mapa, nas questões A e B. E aí na C, ele fala: entre os trópicos e os círculos polares tem as zonas temperadas. Observe que elas estão entre a zona tropical quente e a zona polar fria. O que você pode deduzir dessa constatação? Gente, o que isso quer dizer? Ele está falando, tem uma zona, que é a zona temperada, essa que está em laranja, ela está entre uma zona quente e uma zona fria. E o que a gente consegue, o que a gente sabe a partir disso? E você imagina que uma zona muito fria e aqui tem uma zona muito quente. O que vocês acham que está no meio? O equilíbrio. Uma zona temperada? Uma zona temperada, mas o que isso quer dizer? Não ficou clara a pergunta, Thaís. Se a zona de você tá perto da zona temperada, o que a gente consegue deduzir sabendo que a zona que ela tá entre duas zonas, a zona polar que é muito fria e a zona tropical que é muito quente? O que a gente consegue deduzir? O que dá para saber sobre essa zona a partir dessa informação? Ela tá entre uma zona muito fria e uma muito quente. Que ela é mais ou menos quente, mais ou menos frio. Isso, ela não é nenhum nem outro, né? Dá pra gente entender que o clima dela vai ser mais aí ameno. No caso, a zona temperada, ela é conhecida porque ela tem marcadas estações. Ela vai ter um inverno frio e um verão quente, tá? Mas o que a gente deduz olhando pro mapa é isso, que é mais ou menos. Aliás, a gente fala que existem as 4 estações do ano, né? O verão, o outono, o inverno e a primavera. A gente fala que tem as 4 estações do ano. Mas essas 4 estações do ano, elas apresentam mesmo bem marcadas nas zonas temperadas. Porque nas zonas polares não tem as 4 estações do ano. Tem 2. A linha do Equador também, ali nas zonas quentes, também não tem as 4 estações do ano. Então, as 4 estações do ano, elas só vão se dar mesmo nessas zonas temperadas. E aí, pessoal, a atividade da semana passada, o mapa, a imagem que a Nubia estava falando aqui, com a divisão das espécies de planta e animais em cada zona. E aí, esse esquema horrível que eu fiz para vocês fazerem a atividade no caderno. É assim que eu falo para eles quando eu falo desse assunto. É mais fácil de entender. Gente, só lembrando, são 2 zonas polares, 2 zonas temperadas e uma zona tropical. Tem que tomar cuidado, porque muita gente costuma relacionar a linha do Equador e falar de zona tropical do norte e zona tropical do sul. Eu já vi até professores se confundir. Tem que tomar cuidado. É uma zona tropical, que ela fica entre as 2 linhas, né? Capricórnio e Câncer, ou Câncer e Capricórnio, tanto faz. E 2 polares, a zona polar Ártico e a zona polar Antártico, e 2 temperadas, a temperada do norte e a temperada do sul. Os Estados Unidos, por exemplo, ele fica na zona temperada do norte. E a Argentina tem fica na zona temperada do sul. E assim por diante. O Brasil, ele tem um pedacinho, né, de país na zona temperada do sul. Um pedacinho. Que é a partir de São Paulo, o sul de São Paulo e toda a região sul. Mas o Brasil predomina a zona tropical. A zona que predomina no Brasil. Amores, e nessa atividade, vou explicar, porque aí o povo não fez muito bem, o que é para vocês fazerem? É para vocês fazerem um esquema como esse no caderno de vocês, ou onde vocês quiserem, para poder fazer as coisas que a gente está pedindo aqui nas questões. Então, se essa aqui é a Terra, esse aqui,
Que paralelo é? Qual é o nome dessa linha? Qual é o nome dessa? Qual é o nome dessa? Aí vocês vão escrever nos retângulos. Qualquer coisa, vocês olham naquele mapa aqui. Não, isso aqui é o 9º ano. Naquele mapa da semana anterior, que tá no Trilhas, que vai estar mostrando aqui as linhas e o nome delas. Aqui, ó, Trópico de Câncer, Equador, Capricórnio, Círculo Polar Antártico e tal. E aí vocês vão pintar a zona aqui que tá pedindo entre os trópicos, vai ser simples, vocês já vão ter anotado o nome dos trópicos, aí vocês pintam de vermelho a zona que tá lá. Para identificar animais e produtos dessa zona, então você pintou uma zona de vermelho, aí você volta aqui no desenho e vê quais são os animais, quais são os produtos agrícolas que tem nessa zona, tá bom? E por aí vai, vocês vão seguindo e fazendo naquele esquema. Essa 2 que eu acho que foi a que teve maior dificuldade, que a Nubi explicou agora para vocês, que o Sol vai incidir de forma diferente em cada uma dessas zonas. Nesse outro esquema feio que eu fiz para vocês aqui, é a mesma coisa, tá mostrando o Sol vindo aqui, ó, direto, perpendicular aonde? Aqui no meio, onde está a linha do Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Que zona é essa? Tórrida. Tórrida, amor? Não, é tropical. Tropical. Então, ó, como o Sol bate perpendicular na zona tropical. Nas zonas que estão aqui, em cima e embaixo da tropical... Também falar da tórrida. Oi? Ela também é conhecida como zona tórrida. Já foi bastante utilizado esse termo, ele deixou de ser bastante utilizado porque se dirigia mais a desertos, tá? Nem toda zona tropical tem deserto. Peço perdão pelo vacilo, nunca vou falar. Mas já foi bastante utilizado, sim. E aí, em cima e embaixo da zona tropical estão as zonas temperadas. E aí você vê como é que os raios solares chegam nelas, chegam assim, mais inclinados. E nas zonas polares, a Núbia mostrou também no desenho dela que eles chegam bem inclinadinhos, né? E aí a gente olha para cá e a gente vê a incidência dos raios aí de 3 formas e em 3 paisagens diferentes, que tem animais diferentes. Então, ó, aqui tá mostrando uma vegetação e um tipo de animal. Tem o quê? Um rinoceronte, uma girafa, e o sol batendo perpendicular. Camelo, parece. Aí, aqui na outra, na segunda tem um camelo, não sei que animal é esse. E na terceira, você vê, já nem vê vegetação, só vê gelo, vê um urso polar e batendo o sol bem inclinado. Então, pensando nesse desenho, com esse esquema, você identifica aqui na parte A o que cada zona, como é que ela está representada nesse desenho. Então, que zona que é polar glacial pelo desenho? É a 3. Isso, e aí por aí vai. E aqui essas perguntas aí vocês já conseguem, se vocês conseguirem fazer a primeira, já conseguem. Vou parar de mostrar a tela, tá? Difícil, gente? Não. Não, né? Outra coisa importante aí é relacionar a forma do planeta, né? A questão do formato do planeta geoidal. É como se você fosse iluminar uma bola. Você nunca vai conseguir iluminá-la igualmente por toda a superfície dela. Aí vem as questões do formato e da incidência do Sol. Quanto mais aos extremos, né, quanto mais aos polos, menos iluminação e calor. Quanto mais ao centro, mais iluminação e mais calor. Quem guardou o caderno do ano passado pode encontrar todo esse assunto lá para pesquisar também, tá bom? Sim. É legal entender porque isso aí vai tendo uma sequência, né? A gente vai começar a falar sobre biomas, sobre vegetação, e as vegetações estão relacionadas aos climas, né? No Brasil, por exemplo, as vegetações do Brasil estão relacionadas aos diferentes climas, não só os animais, como a vegetação também. Então, é legal que entenda essa questão
das zonas climáticas, das diferentes temperaturas da Terra, para entender as diferentes adaptações dos seres vivos, né, nessas regiões. Tudo bem? Sim. Ó, na próxima aula, deixa eu ver quem está aqui. Deixa eu ver os alunos. Sétimo A, B. Sétimo A tem 1, B, A2, B. Ué, não colocaram todo mundo, né? Para as salas de vocês. Bom, a sala do sétimo B e C, a gente entrava na sala, a gente fazia uma brincadeira, né? E a gente podia continuar fazendo essa brincadeira quando a gente entrar na sala da próxima semana. Vocês lembram qual era? Era do... Tal? De saber as capitais. Isso. Estados e as capitais. Aí eu perguntava 3, né? Depois a gente começava a aula. E aí, vocês já conseguiram, já sabem das capitais, estados do Brasil inteiro? Não. Mais ou menos. Decorar só mais um pouquinho. Eu sei alguns. Mas é assim, era só uma brincadeira. Não sabia, passava para outra, até acertar 3. A gente pode continuar para a gente ir aprendendo as capitais, os estados e outras coisas, mas uma brincadeira. Ia fazer com os animais e tipo de clima, né, Núbia? Tropical, temperado e polar. Também. Eu sempre entrava na sala, no começo da aula eu fazia eu chamava, fulano, qual é a capital de tal lugar? A gente sempre, para ir já ir aprendendo e decorando as capitais, estados e capitais do... Adorei. E era muito divertido. Vamos começar agora. Melissa, qual é a capital do Paraná? Ai, professora! Pelo amor de Deus. Mas eu sei. Então fala aí. Ah, Mentira. ó, ela sabe mesmo. Olha. Gente, ajudou? Tiraram as Muito. dúvidas, entenderam? Muito. Ficou muito mais claro. Que bom. E os outros? Mais alguma dúvida? Podemos... Não. Eu posso me despedir? Que foi, Enzo? Nossa, só para encerrar, assim, para ficar bem claro. Quanto mais extremo, mais frio. Quanto mais ao centro do planeta, mais Quente. quente. Então, do extremo para o centro. Polar, qual é a outra? Temperada. Temperada e Tórrida. Não, oxe. Desculpa. o tórrido é mais utilizado quando se fala de desertos, tá? Sim. O que você tinha falado, Enzo, que eu não tinha entendido? Oi? Eu perguntei pro Enzo, quando eu perguntei se eles entenderam, ele falou alguma coisa, mas eu não entendi. Não, entendi. Você já tinha entendido, né? O Enzo e o Pedro mandaram essa atividade, acho que os dois tiraram 10. E o resto, gente, todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida sobre outra atividade? Tem alguma coisa que vocês querem falar sobre essa forma aqui de dar aula? Se tem o que adequar, melhorar? Eu acho que tá bom, professora. Eu acho que não Acho que foi bem tem que bacana. mudar nada, não. 3 professores explicando. 3 professores para 11 alunos. Mais professor que em escola de gente muito rica. Então, gente, ó, eu vou me despedindo de vocês. Na próxima aula vai ser os estados e capitais, né? Depois a gente muda. Será sorteado aqui os nomes que entrarem. E o sorteio assim. Agora o sorteio é da Melissa. Agora eu sorteio assim, tá? Ou então, eu sorteio um e os colegas falam o nome de outra pessoa para responder. Passa. Tá bom? Vai ser três estados e capitais. Quando acertar os 3, a gente começa a aula, tá bom? Tá bom. Então, eu vou me despedir
Tá me bom. despedindo de você, tá? Vai dando uma estudada Estudar bastante. aí. Tá Ela vai bom? falando? Dá pra gente falar? Tchau, amores. Tchau, Pro. Bom almoço, bom final de semana. Igualmente. Daí, Oi. eu tenho dentista à tarde. Eu não vou poder participar do nono.